Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Mandaliti, eu sou advogado, sou CEO da Fint. A Fint é uma empresa que fornece soluções para o mundo jurídico, para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Nós temos 3 eixos de soluções. Esses eixos são, basicamente, automatização de tarefas de back-office, a consultoria em Legal Operations e também jurimetria. É um prazer muito grande ter sido novamente convidado a participar desta edição da FenaLaw. E o que eu vou fazer hoje, eu vou apresentar a vocês um case de jurimetria que nós fizemos para um cliente nosso e que abordou 3 necessidades dele. São as necessidades de contingenciamento, de provisionamento, a necessidade de uma política de acordos e também de avaliação de fornecedores, de escritórios de advocacia. Mas antes de apresentar esse case para vocês, eu acho importante nós apresentarmos também, nós buscarmos uma definição do que é jurimetria, né? A jurimetria, até onde se tem notícia, até onde nós pesquisamos e conseguimos encontrar, é um termo que foi cunhado pelo advogado americano Lee Lovinger, num artigo publicado pela Minnesota Law Review, em 1949. Esse artigo tinha o seguinte título: Jurimetrics, the Next Step Forward. E ele deu esta definição de jurimetria. Jurimetria é a investigação científica de problemas legais. Essa é uma definição dele, a primeira que nós encontramos na nossa pesquisa, e ela data de 1949. O interessante é que ele cunhou o termo jurimetria fazendo alusão à biometria e à econometria para tentar explicar como o direito poderia ser mais prático, isso lá em 1949. Mais recentemente, nós temos a definição de jurimetria da Associação Brasileira de Jurimetria, que diz que a jurimetria é a estatística aplicada ao direito. Então, essa é uma definição que foi cunhada no início dos anos 2010 e é utilizada pela Associação Brasileira de Jurimetria. Então, se nós posicionarmos a jurimetria dessa maneira, nós verificamos que ela vem sempre para deixar o direito mais prático, né, com a aplicação da estatística. Tá? E do nosso lado aqui, como Fint, nós adotamos duas espécies de jurimetria. Tá? O que nós chamamos de jurimetria analítica, que é a análise de dados estruturados, e aí a jurimetria fornece um segmento, um conjunto de informações segmentadas. Então, tudo começa com a busca dos dados nos sistemas jurídicos, de gestão de processo jurídico, são mais diversos, essa busca normalmente é feita por robôs, né? São diversos sistemas com diversas regras. Depois disso, eles capturam isso e extraem esses dados estruturados já, que já seguem um determinado padrão, né, de estruturação, eles capturam esses dados e depois, de posse desses dados, para fazer a jurimetria analítica, você tem que aplicar técnicas de estatísticas, tá, como moda, regressão, enfim, qualquer tipo de técnica, e aí você constrói os gráficos. E aí, como é que você constrói esses gráficos? Você constrói esses gráficos com o auxílio de um software de BI, de Business Intelligence. O que ocorre muito hoje no mercado é que, basicamente, a partir da estruturação, a partir de dados estruturados, aplica-se um software de BI, e aí você tem essa estruturação de dados em gráficos, e costuma-se chamar isso de jurimetria. No nosso entendimento, o simples fornecimento, a simples apresentação de dados estruturados em dashboards, em gráficos, isso não configura jurimetria, porque você não tem efetivamente a aplicação da estatística, ou seja, você não consegue compreender certos comportamentos. Então, quando você tem efetivamente a aplicação da estatística em cima desses dados estruturados, aí sim nós estamos falando de jurimetria. No nosso caso, nós consideramos que ela é analítica quando ela somente analisa o passado, ok? E aí você tem essa entrega de dashboards. O segundo caso de jurimetria, o segundo tipo de jurimetria é estratégica, onde você tem um entendimento sobre dados estruturados e não estruturados,
entenda-se dados não estruturados, aqueles que não seguem um determinado formato de apresentação, como, por exemplo, decisões judiciais, você não tem nem linha e nem colunas, ou não é um formulário para você ter a estruturação desses dados, mas você começa a entender melhor esses dados e começa a tomar decisões estratégicas com relação ao futuro. Então, a mesma coisa, nós extraímos os dados aqui dos sistemas e também de outras fontes. Esses dados, eles são capturados por robôs. Existe uma entrega de IA quando os dados não são estruturados. Você pode fazer a estruturação utilizando a IA, utilizando o machine learning, para ensinar a máquina como extrair determinadas entidades de dados, de um conjunto de dados, como, por exemplo, extrair a argumentação vencedora numa determinada decisão, para que isso seja estruturado. E aí você também tem, na jurimetria estratégica, a participação do advogado. Você tem a participação de profissionais do direito para analisar exatamente se essas decisões que foram extraídas pela IA estão de fato corretas, e a partir daí você começa a estabelecer tendências e predições com relação ao futuro, tá? Então, tem aqui uma série de benefícios que podem ser extraídos. Muito bem. Então, a jurimetria estratégica, ela diz respeito ao futuro. Enquanto a analítica diz respeito ao passado, a estratégica diz respeito ao futuro. Muito bem. O nosso case de jurimetria, eles são 3 desafios, 3 necessidades. O nosso cliente, ele tinha 3 dores, basicamente. Ele precisava rever a contingência, o processo de contingência, era manual, era falho, e isso impactava diretamente nos resultados. Ele precisava também estabelecer uma política, um modelo de acordos, porque ele acreditava que os acordos que ele vinha fazendo eram acordos que estavam acima daquilo que eles efetivamente deveriam pagar, e também, mediante celebração de acordos, eles estabeleceriam uma nova postura frente ao judiciário, uma postura mais colaborativa. E, por fim, eles precisavam também fazer a gestão de fornecedores, ou seja, estabelecer indicadores que pudessem objetivamente avaliar os mais de 70 escritórios de advocacia que prestam serviço para eles. Muito bem. Só que antes de fazer isso, nós aplicamos a nossa metodologia de Legal Operations, onde nós fomos entender as necessidades do cliente, entender as regras desse cliente para cada uma das suas necessidades, para cada uma das suas dores, definimos as prioridades, fizemos a prototipação, os testes e começamos efetivamente a fazer essa plataforma. Tá? Sem a participação do cliente, o ponto importante aqui é o seguinte, sem a participação efetiva do cliente na determinação, na definição da plataforma de jurimetria, eu acho muito difícil qualquer projeto como esse dar certo. Tá? Então, vamos lá, vamos começar pelo primeiro desafio, que é a revisão de contingência. Então, a nossa inteligência artificial, ela analisou o histórico de decisões para comparar vitórias, derrotas, condenações, custas e honorários. Para quê? A inteligência artificial, ela extrai um padrão de comportamento desses dados e, a partir desse padrão de comportamento, ela gera um modelo para o futuro, ou seja, ela extrapola para gerar um modelo para o futuro, com base não só nos dados, mas também para gerar um modelo que seja aderente às regras de negócio daquele cliente, ou seja, quando ele provisiona, quando ele não provisiona, enfim. E aí você cria uma plataforma para essa solução, né, um módulo, no caso da plataforma, para realizar a predição, ou seja, para que a plataforma dê a probabilidade de uma determinada ação, da empresa ganhar ou perder uma determinada ação, e com isso fazer essa sugestão. Os resultados foram muito interessantes. Nós tivemos, a nossa inteligência artificial conseguiu uma assertividade de 95% no modelo. Isso significou que a nossa sugestão, ela economizaria, neste caso, 3 milhões de reais no provisionamento da empresa. Como foi isso? E está aqui. Vocês podem ver que, basicamente, a nossa plataforma, enquanto o cliente havia provisionado um valor de 32,6 milhões, o valor efetivamente gasto pelo cliente foi de 27,5 milhões de reais. E a nossa IA, olhando os casos pretéritos, sem conhecer efetivamente qual foi o valor efetivamente gasto, sugeriu um valor de provisionamento de 29 milhões e 110 mil reais, enquanto eles haviam gasto 27 e provisionado 36. Então, aqui vocês já veem o benefício. Numa primeira rodada da inteligência artificial,
os benefícios que foram alcançados, principalmente no tocante à melhor alocação dos recursos para esse cliente em termos de contingência. O segundo desafio é o módulo de acordos. A mesma coisa, a inteligência artificial foi lá e entendeu todo o histórico de vitórias, condenações, desembolsos adicionais, custas, a projeção temporal. Para quê? Para que ela pudesse extrair um padrão de comportamento desses dados e modelar, criar um modelo, por extrapolamento, criar um modelo que estivesse aderente, que considerasse as regras de negócio desse cliente. Para quê? Para que o cliente pudesse efetivamente entender quando que uma ação entra, quando que ela deve ser feito acordo, quando ela não deve ser feito acordo, e, no caso de ser feito acordo, qual o valor que esse acordo, que deve se tentar o acordo, neste caso, e quando, né? Qual é o momento ótimo de se fazer este acordo. Aqui também um resultado surpreendente. Nós tivemos, no caso, o nosso módulo sugeriu valores para acordo, sugeriu estratégias para acordo que economizariam 40% do valor total gasto com acordos. Mas como isso se verifica na prática? Aqui, o módulo foi construído para o cliente, onde nós verificamos que o valor gasto com acordos foi de 29,12 milhões de reais durante o período analisado, considerando os casos analisados, processos encerrados. O valor que efetivamente a IA sugeriu era de 16,84 milhões de reais, enquanto que vocês verificam aí que houve uma economia muito grande, em torno de 42%. Por quê? Porque a IA, quando chega o acordo, ela já entendeu qual é a causa raiz daquele acordo, olhou para o histórico, viu como é que cada juiz, cada tribunal, de acordo com a localidade, se posiciona em relação a esse caso, e aí ela sugere ou acordo ou litígio. E essa economia que a gente está vendo aí, ela surgiu não apenas pelos valores de acordo sugeridos, mas também casos que foram feitos acordos quando a IA sugeria litígio e casos em que foram litigados quando a IA, na verdade, sugeria o acordo. Então, você tem várias situações, vários enfrentamentos de situações que podem gerar economias relevantes. E, neste caso, o que é legal aqui de olhar é que nós construímos, para esse nosso cliente, dentro desse módulo de acordos, nós construímos um simulador. Então, o que acontece? Toda vez que chega uma causa nova, se preenche, isso pode ser preenchido automaticamente, evidentemente, pela captura inteligente e extração automática de dados das ações judiciais. O cliente, ele preenche, né, qual é a natureza, a comarca, o tipo, a causa raiz, e aí ele já sugere um valor ótimo para acordo e sugere qual seria a estratégia. Neste caso aqui, a estratégia é de litígio, tá? A estratégia é de litígio. Então, foi construído esse simulador e o cliente tem se valido efetivamente desse simulador para melhorar os seus resultados, não apenas no tocante ao valor dos acordos, mas também, principalmente, com relação enfim, a postura dele perante o Poder Judiciário, no tocante a estar mais disposto a colaborar com o Judiciário para a realização de acordos. Muito bem. E, por fim, o terceiro e último desafio que nos foi solicitado, a terceira e última dor, né, a terceira e última necessidade que esse cliente identificou e que ele queria endereçar através da nossa plataforma, era criar um modelo que pudesse avaliar os resultados de cada escritório de advocacia, ou seja, cada um dos 70 escritórios de advocacia que prestam serviços para ele, e aí ele colocou efetivamente as regras de negócio dele, ou seja, a região de atuação, a matéria das ações, o ticket médio das causas, enfim, ele foi atribuindo pesos, claro que ele conhece muito bem o negócio dele, e aí ele foi atribuindo pesos a determinadas regiões que são mais complexas e tudo mais, e criou, e pediu para que nós
criássemos um modelo automático que gerasse indicadores de eficiência dos escritórios de advocacia, para que ele pudesse avaliar os melhores, entender o que cada um desses melhores está fazendo e poder dividir essa estratégia com aqueles que não têm uma performance tão alta, e aí, efetivamente, poder gerenciar o seu quadro de fornecedores jurídicos com base, efetivamente, em dados e fatos. E o que foi que aconteceu? Nós criamos para eles, para esse cliente, um índice de eficiência que leva em consideração não apenas os resultados das decisões judiciais, ou seja, se ganhou, se perdeu a ação, se fez um acordo por um valor que efetivamente era aquele que deveria ser recomendado, de acordo com a melhor avaliação que leva em conta as regras de negócio, mas também, principalmente, os impactos financeiros gerados por aquele escritório, que também leva em consideração esses impactos o valor das custas, o valor do preparo, o valor do tempo do processo, a atualização do processo ao longo do tempo e também os honorários advocatícios recebidos para esse escritório, para que fossem criados indicadores de eficiência de cada um dos escritórios. E o dashboard ficou com essa carinha aqui. Vocês veem aqui que o cliente, observa, nós criamos essas regras, né? Aqui, só para dizer, aqui não tem inteligência artificial, tá? Aqui tem, basicamente, nos outros duas necessidades, nós tínhamos, sim, aplicação de inteligência artificial. Neste caso aqui, nós temos, basicamente, a aplicação de robôs, de automação e de algoritmos para que nós pudéssemos extrair esses dados e combinar esses dados diante das regras, para cumprir as regras, efetivamente, de negócio do nosso cliente. Então, você vê aqui que essas regras consideram os dados dos processos, o número de processos, a duração dos processos, o nível de bloqueio, a taxa de bloqueio, o valor bloqueado, as despesas com custas, com reembolsos, com êxito, até consultoria prestada pelo escritório também é avaliada nesse dashboard. Tudo isso para quê? Para se estabelecer quais são os escritórios que efetivamente produzem, efetivamente entregam um melhor resultado para o cliente. Então, vocês veem aqui que nós construímos uma plataforma para esse cliente que leva em consideração, que endereçou três dores importantes, três dores principais. Primeiro, contingenciamento. A plataforma hoje consegue entregar um contingenciamento que leva em consideração regras de negócios internas, muito mais, com maior acuracidade do que aquela que era feita anteriormente, de forma manual. Consegue sugerir, já existe um modelo, uma política de acordos, que também proporciona economias importantes para esse cliente. E, por fim, este módulo dessa plataforma consegue avaliar os escritórios de maneira objetiva. Por mais que a avaliação, eu concordo com o argumento, ela tenha um viés muito subjetivo, mas aqui você consegue, de alguma maneira, objetivar o direito, você consegue extrair, né, ou pelo menos a prestação do serviço jurídico, vamos dizer assim, o direito não é propriamente correto se dizer aqui, mas aqui a gente consegue objetivar a prestação do serviço jurídico para poder avaliar, para poder comparar a performance de um escritório com o outro. Então, senhores, era esse caso que eu queria mostrar para vocês. Me desculpem aí se eu andei um pouco mais rápido, mas o tempo urge. E o que eu queria aqui dizer para vocês, a título de conclusão, primeiro é o seguinte, é muito importante que os advogados que atuam em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos entendam o que é jurimetria e, principalmente, o uso que a jurimetria, o uso que pode se fazer da jurimetria dentro da prestação de serviço jurídico. Por quê? Porque o uso de jurimetria aumentou significativamente nos últimos tempos e a tendência é que este aumento continue. O uso da jurimetria, na nossa avaliação, vai continuar aumentando de maneira bastante relevante. Outra conclusão muito importante é que os dirigentes jurídicos e os advogados dos escritórios de advocacia entendam bem não só as possibilidades que a jurimetria oferece para a melhoria da performance do serviço jurídico, mas também as limitações que ela tem. Porque muitas vezes a gente acha que a jurimetria vai fazer milagres, ela não vai fazer milagres. Tá? Milagre, às vezes, quem faz são os advogados. Mas a jurimetria não vai fazer milagre, ela é um algoritmo, e ela emprega muitas vezes a inteligência artificial e vai extrair um determinado padrão de um conjunto de dados para quem sabe extrapolar para criar um modelo.
Tá? Então, é importante saber as limitações, até para você saber o que você está comprando. Você está comprando jurimetria, efetivamente aplicação de estatística, com uso ou não de inteligência artificial, ou se você está comprando somente BI. Isso é importante entender. Eu acho também que a tendência, e a gente está vendo isso com vários clientes, nós temos construído essa plataforma para vários clientes, de acordo com as suas regras de negócio, a tendência é que cada departamento jurídico construa a sua própria plataforma de jurimetria para endereçar as suas dores particulares de acordo com as suas regras de negócio. Então, eu acredito muito que essa seja uma tendência, e a gente já está fazendo isso para vários clientes e tem observado isso de maneira mais frequente nas prospecções que estamos fazendo. E, por fim, para terminar aqui, dizer que eu não acredito, nem a Fint acredita, que a inteligência artificial vai substituir o advogado, muito pelo contrário. Ela vai oferecer novas formas, novos modelos de trabalho, e aí o advogado e o profissional do departamento jurídico, eles terão novas ferramentas e para poder prestar um serviço melhor, seja para os seus clientes, seja para a sua empresa. Tá? Então, essa conjugação, esse trabalho conjunto do profissional jurídico com a tecnologia, com robôs, com inteligência artificial, só faz com que o profissional do direito venha a ganhar com essa associação. Tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, agradecer muito o tempo de vocês, me desculpar novamente pelo talvez um pouco de atropelo na apresentação, e queria desejar a vocês aí que aproveitem bem a Fenaló. Esse ano está super legal, tem palestras super interessantes, e eu desejo a todos aí uma boa feira, uma boa Fenaló, e, por favor, continue se cuidando, que ainda estamos em pandemia. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo tempo.